aí, pessoal, boa noite, muito boa noite para você aí de casa. Estamos aí no Novembro Azul e a prevenção é a palavra de ordem. Vamos dar início a mais um ponto G. E aí, para começar, aquele bate-papo com o ortopedista Joaquim Fernandes. Vem comigo! Mais uma noite aí com o ponto G para você pela GNM. Hoje com o ortopedista Joaquim Fernandes. Ele que vai falar aí dúvidas interessantes para você aí de casa, que com certeza já deve ter ouvido falar de artrose, de artrite, porque se você já não teve, parece que a probabilidade de um dia ter é grande. É isso. Não é isso, doutor? É isso, Boa verdade. noite. Boa noite, agradeço aí a Alessandra, a TV Gazeta pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando um pouco sobre as dores, né, ortopédicas, sobre artrose. E muitos conceitos que eu vou falar aqui, principalmente aplicados ao joelho, eles servem para todas as articulações, né? Seja do quadril, do joelho, dos tornozelos, né? E da coluna, que todo tipo de artrose, a principal manifestação é a dor, a limitação da qualidade de vida no nosso dia a dia. Doutor, a curiosidade que eu tô aqui agora, Uhum. né? Você falou tudo, a questão de dor incomoda demais. A artrite, para quem tem artrose, é uma coisa horrorosa. Vamos falar primeiramente dessa diferença? Sim, sim. A artrose, né? A artrose, popularmente, que todo mundo fala, artrite, artrose, todas duas envolvem um desgaste dessa cartilagem, certo? A artrose, geralmente, ela está mais relacionada com o desgaste degenerativo, desgaste pelo uso, desgaste por alguma lesão da cartilagem. E a artrite, geralmente, é de causa inflamatória. Por exemplo, a pessoa tem uma artrite reumatoide, uma artrite gotosa, são causas de inflamação que causam esse desgaste na cartilagem. E mas de maneira geral, a gente pode chamar tudo de artrose ou artrite. O que importa é que existe uma perda dessa cartilagem da articulação, da junta. E o que é a cartilagem? A cartilagem, se a gente pensar, todo mundo já comeu um ossinho, uma coxinha de galinha, na pontinha ali tem uma parte brilhante, lisinha, aquilo é a cartilagem. E as nossas articulações, o joelho, ele tem uma cartilagem, que é a cartilagem hialina, que é macia, lubrificada, que reveste as superfícies articulares para que a gente tenha movimento, entendeu? E a artrose é a perda dessa proteção. Pode ser inflamatória pela artrite ou pelo desgaste, por alguma fratura, que seria a artrose, entendeu? E com relação à idade, quando que assim, naturalmente a pessoa começa a perceber essa artrite, artrose? Sim. Aí... A artrose, né, que é essa perda da cartilagem, ela é mais comum, principalmente nas mulheres, certo? E a artrose, todo o nosso corpo, ele pode ter um desgaste, uma perda natural dessa cartilagem. O nosso corpo é uma máquina, né? E ela tem um desgaste natural da pele, do cabelo, e a nossa cartilagem existe também um desgaste. Existem fatores que podem fazer aumentar a velocidade desse desgaste. Por exemplo, a ocorrência de um trauma, de uma fratura que quebrou a articulação. Um fator muito presente na nossa população atualmente é a obesidade, né? O próprio sexo feminino está mais relacionado com a artrose devido à maior ocorrência dos joelhos em valgo, que é aquele joelho em X, que na mulher que tem um quadril mais largo, ela tem uma maior tendência a desenvolver esse desalinhamento do membro. É tipo como se ficasse meio cambota? Na verdade, nesse é caso isso. Já é outro. Na verdade, existe aquele joelho em X, que é o valgo, e o joelho em varo, que é aquele do Garrincha, jogador de futebol, entendeu? Que aí o pessoal chama de cambota. E o em valgo é o joelho em tesoura.
e o joelho mais retinho, que é o normal, é o mais alinhado. Mas sei a que você é mulher... especialista na área cirúrgica, principalmente do joelho, não é Sim. isso, né? Principalmente não é. É, E qual ocorre mais aqui para você, aqui no norte de Minas, essa Olha. cirurgia? Qual tipo aí de cirurgia Olha, é mais comum para nós a norte-mineiros? articulação mais acometida por artrose, esse desgaste pode ser em todas as articulações. Na coluna, no pescoço, na cervical, na lombar, no quadril, nos joelhos, mas a mais acometida por artrose é realmente o joelho. E o principal fator de causa que eu opero são os desalinhamentos dos membros. Então é aquela pessoa que tem um joelho torto mesmo, que ela vem ali a vida inteira, normal, olha Joaquim, eu sempre tive o joelho um pouco desalinhado, mas a partir dos 40 anos começou a aumentar esse desalinhamento. Aí a pessoa começa com dificuldade para caminhar, começa com desequilíbrio, queda, e isso daí acaba gerando uma limitação muito grande da qualidade de vida da pessoa. E que o principal fator é a dor, que vai fazer esse paciente procurar por um tratamento médico, mas antes da cirurgia existem diversos tratamentos. Ah, é, doutor? Isso aí é interessante para o telespectador. Diversos tratamentos, por isso que é importante procurar o especialista médico, principalmente o especialista no seu problema, se for um problema de artrose do joelho, procurar um especialista do joelho, habilitado a te dar opções de tratamento. Geralmente, a opção cirúrgica, nos casos de desgaste, elas são as últimas opções, mas existem opções de medicamentosas, opções de aplicações, infiltrações do joelho, cirurgias mais preservadoras que não precisam substituir e, por último, a prótese. O joelho, ele tem essa cobertura de cartilagem, que é essa parte branca, certo? E quando ele começa a perder essa cartilagem, você vê que aqui tem uma parte vermelha, o crescimento ósseo nessas regiões, que cursa com muita dor. Você observa que começa a apresentar mais um aumento, uma irregularidade, né? Um joelho mas cresce, né? Cresce mais osso. Essa bainha branca fica menos realçada, começa... E o vermelho aqui simboliza essa perda de cartilagem com exposição óssea e dor. E essa dor realmente incomoda, né? O último recurso seria a substituição dessa superfície articular por um componente protético que reveste a superfície do osso para devolver a qualidade de vida. O que eu costumo falar é que essa prótese, por exemplo, não é para trazer um joelho de 20 anos de idade, mas é para trazer a qualidade de vida. Tem gente que não consegue caminhar nem 30 metros. E a recuperação, doutor? A recuperação... Hoje já avançou? Sim, a cirurgia hoje, ela é uma cirurgia segura. O objetivo é botar o paciente no hospital de uma maneira segura, que ele entre, faça a cirurgia e tenha a alta do hospital seguro e com segurança. O pós-operatório, geralmente, no dia seguinte o paciente já está andando, vai andar com o auxílio de andador durante alguns dias, mas nos próximos 30 dias ela recupera totalmente a capacidade de andar. E no caso, por exemplo, a pessoa está com duas pernas, exemplo, cambota. Sim. Né? Com aspecto cambota, como a gente está falando. Um termo até, né? Um desalinhamento. Meio que não é técnico, mas assim, popularmente falando. Faz uma vez uma perna, depois faz a outra. Dependendo do nível da artrose, existem próteses que podem ser feitas as duas ao mesmo tempo. Mas, na maioria dos casos, se a pessoa tem nas duas, geralmente a gente faz um lado, opera um lado, recupera em torno de 3 meses e depois faz a cirurgia do outro lado, né? Ou seja, ao final de 6 meses a pessoa consegue andar sem nenhum auxílio, em casos de artrose muito grave. Mas se a pessoa tem uma artrose menor, né, uma artrose inicial, podem ser feitas outras cirurgias preservadoras. Por exemplo, a pessoa tem 40 anos, ela tem um desalinhamento. Às vezes é feita uma cirurgia que chama osteotomia corretiva, que não é colocada uma prótese, é feita apenas um realinhamento para que esse joelho tenha um tempo de vida útil mais longo.
né? O que eu costumo falar é que o joelho que a gente tem agora, com 30, 40 anos, é o que vai nos acompanhar com 100 anos de idade. Então a gente tem que começar a cuidar agora para que ele esteja funcionando bem com 100 anos. Fala aí para o pessoal de casa os cuidados aí, Tata, aproveita e fala aí. A gente fala da medicação, da cirurgia, das aplicações, mas o melhor tratamento preservador do joelho é a atividade física. O melhor amortecedor que o nosso joelho pode ter para preservar a nossa cartilagem é a atividade física, o fortalecimento. Bom, às vezes a pessoa fala, pô, Joaquim, mas eu não estou conseguindo fazer nada. O ideal é iniciar esse fortalecimento de maneira gradativa. Uma fisioterapia, se for o caso, depois uma academia de ginástica, para ir evoluindo na sua capacidade. E uma caminhadinha básica já ajuda? Ou a pessoa às vezes já chega no nível que não está nem conseguindo caminhar? Sim, existem pessoas que não conseguem caminhar. Nesses casos, a gente opta por ter uma atividade sem impacto. A hidroterapia, a hidroginástica, que são atividades que vão ocasionar o fortalecimento muscular sem o impacto ali daquela articulação. Então, a caminhada é um ótimo exercício. Até para prevenção, né? Mas ela deve ter a indicação para um bom senso de direcionar para aquele paciente que consegue. Se você consegue, não há problema nenhum em fazer a caminhada. Seguindo ainda aquela linha da dor, né? Sim. Chega pacientes no seu consultório, que às vezes pensa que a questão da dor está mais, ou no artrite, no artrose, mas deparamos aí com um diagnóstico mais sério. Sim. Vamos supor aí um mieloma múltiplo, né? Sim. Às vezes a pessoa fala câncer nos ossos. Eu queria que você falasse a respeito, é certo, é correto falar assim? Tem as ponderações? Existem inúmeras causas de dores ortopédicas, né? As mais frequentes são as torções, os entorses, as artroses, que são esses desgastes, mas existem as dores de causas indefinidas. Uma dessas causas são as dores ósseas por origem tumoral, que é a pessoa que tem uma dor crônica, que não melhora, ela vai procurar o médico muitas vezes para procurar o motivo de estar sentindo uma dor na coluna, nas costelas, há 6 meses que não melhora. É feito algum exame de imagem ou até mesmo o exame laboratorial e vai ser encontrado, em alguns casos, o tumor ósseo. Existem diversas formas de tumor ósseo. Felizmente, a maioria desses tumores ósseos são benignos e mesmo os tumores malignos, eles têm uma chance de cura quando diagnosticados precocemente, logo no início, uma chance de cura bem grande, maior até que os cânceres de mama, cânceres urológicos, certo? Então o câncer ósseo, ele tem uma chance de cura, na maioria das vezes, maioria dos pacientes, muito grande. O que precisa é procurar o especialista. No caso do mieloma múltiplo, ele é uma multiplicação, uma neoplasia, né, celular das células plasmáticas, sanguíneas também, e com manifestações ósseas por todo o esqueleto. Geralmente é uma das primeiras causas de tumor ósseo primário e ele ocorre principalmente nos pacientes acima de 40 anos e tem outras manifestações clínicas, como alterações laboratoriais que sugerem, alterações na função renal que podem levantar, junto com essa dor de origem óssea, essas alterações laboratoriais, elas podem nos acender o alerta e levar ao diagnóstico do mieloma múltiplo, que, se bem tratado, tem uma ótima qualidade de vida. Uma expectativa de vida aí boa, posso dizer, diante da tecnologia, da medicina, no avanço da medicina, na verdade, né? Sim. Hoje podemos dizer que a medicina evoluiu muito nos últimos 10 anos. Sim, com certeza. Hoje, tanto no tratamento do câncer ósseo, né, das diversas modalidades, existe a quimioterapia, a radioterapia, até mesmo o tratamento cirúrgico, que promovem um aumento da sobrevida desses pacientes, né? Hoje o ser humano, na década de 60, 70, a expectativa de vida dele era 60 anos.
Hoje a expectativa chega a 75, 80 anos, né? Já se fala que no futuro, em 2050, o ser humano vai viver mais de 100 anos. Então, isso, graças a Deus, ao diagnóstico precoce, à evolução da medicina, né? E a ortopedia vem acompanhando isso, essa evolução, muito bem. E a nossa cidade de Montes Claros, o norte de Minas, ele está muito bem servido com essas novas abordagens da medicina, seja na área da ortopedia, da cardiologia, da cirurgia, da mastologia, todas as áreas vêm evoluindo muito bem nesses últimos tempos. A gente fica feliz, né, de saber que hoje a gente pode dizer que Montes Claros, norte de Minas, já tem um avanço aí considerável, né, em termos de saúde, né? Sim. Profissionais aí que especialistas em vários segmentos, a gente percebe que hoje o número de especialistas são bem maiores que há alguns anos atrás. Hoje a gente encontra, né, mais opções e, se Deus quiser, teremos mais ainda, né? Isso mesmo. Ao longo dos anos teremos mais ainda profissionais para poder nos assistir. O importante é viver, e viver bem. Enquanto a gente viver, ter uma qualidade de vida ativa e participar das atividades da nossa família, das atividades esportivas. É para isso que o médico serve, para trazer qualidade de vida. Então, doutor, é agradecer mesmo pela sua presença. Com certeza o telespectador da GNN hoje foi privilegiado de tê-lo aqui hoje no nosso programa, falando aí sobre artrite, sobre artrose, e acabamos aí salientando a questão aí do mieloma, falamos aí a questão também do câncer ósseo, né? Que isso. Tem fala aí do outro, né? E é muito interessante realmente saber. E mulheres e homens. A ordem, então, é fazer atividade física. Atividade física. Atividade física sempre, fortalecimento, academia. Procure a atividade física que mais se adequa a você. Vá progredindo, não tente iniciar logo num ritmo elevado. Porque daqui a pouco faz excesso, vai ter que te procurar para poder corrigir o excesso. Existem também, né? As lesões por uso exagerado, que é muito comum na pessoa que está sedentária e inicia. Então comece aos poucos, a intenção é pensar lá no futuro. Comece aos poucos, vai aumentando a sua capacidade, que tudo vai dar certo. Gente, eu gostei muito de saber aí sobre essa pauta de hoje aqui no programa Ponto G. Doutor, esteja sempre à vontade, as portas estão abertas para você, com as novidades aí, né, de sempre. E a você, telespectador, vamos para o próximo quadro, Sexualidade Sem Neura, com a doutora Aline Carvalho. Vem comigo.